essa primeira partícula aí da palavra, né, esse A é negativo. Então, agnose, não conhecimento, né? Não temos como ter certeza. A gnose e o ebionismo. 4. Os apologistas Justino e Tertuliano. Então temos aí para o prosseguimento essas outras abordagens, tá? Então temos em tela aí já alguma coisa acerca do Império Romano, porque estaremos falando acerca das perseguições que foram impostas aí dentro do Império Romano. Então a gente vai retroceder só um pouco falando acerca do engrandecimento do Império Romano, quando ele agora passa a dominar a região da Palestina, onde surge então o cristianismo, tá certo? Onde Cristo se manifesta, onde ele vai constituir a sua igreja, e partindo dali a igreja vai conquistar todo o Império Romano e indo além, conquistando até os confins da terra. Mas nós temos aí apenas, para efeito de conhecimento, um pouco acerca do engrandecimento do Império Romano. Antes disso, a leitura que eu prometi que ia fazer, vou fazer agora, tá certo? Do livro História do Cristianismo, Alcance de Todos, Brucieli Shelley, a página 44, que nos diz acerca de causas principais da perseguição. A política de Roma. Vamos começar com a política básica de Roma. As autoridades imperiais, bastante tolerantes em relação às religiões professadas nas terras invadidas pelas legiões romanas, se as religiões das nações conquistadas prestassem homenagem ao imperador em suas cerimônias, Roma quase nunca interferia. Um exemplo notável é o fato de que Roma deixou de lado a obrigatoriedade de se queimar incenso para o imperador. Os judeus, com sua fanática lealdade ao seu único e verdadeiro Deus, e a sua disposição para transformar sua terra natal num deserto sangrento, antes de aceitar qualquer outra deidade, eram a exceção. Muito bem, então temos aí a situação histórica na qual o comportamento do povo judeu diante das diversas nações que caíram sob o poderio romano, e lembrando que os judeus nem eram das mais importantes nações. Nós temos aí um Egito, nós temos a Babilônia, tá? Nós temos a Grécia, né? Grécia que detém um conhecimento, uma filosofia extremamente avançadas, uma sociedade extremamente avançada, tá ok? Nós temos aí outras populações como os gauleses, né? As populações que estavam na Península Ibérica. Nós temos aí muitas nações que caíram ante o poderio romano, os cartagineses, tá certo? Os fenícios, e eles de fato se submetiam a este culto do imperador como um culto cívico, um culto por meio do qual você demonstrava sua fidelidade ao império, à pessoa do imperador deificada, tá ok? Então era uma prestação de honra, né? De obediência, tá ok? De subserviência. Só que esta província, tá, no rodapé do império, tá certo? Na Palestina, num lugar periférico, um lugar distante, se arrogava o direito de exclusividade, de não se submeter a esse tipo de imposição, a esse tipo de culto. Então, o Império Romano, de certa forma, mostra sua tolerância, né? Quando, de fato, abre-se a exceção, tá certo? E não avança no primeiro momento para impor aos judeus essa determinação, mas tolera então essa sua atitude. Agora, claro, por parte da visão judaica, nós temos aí o acerto deles quando querem manter sua fidelidade a Deus. Então, com relação a isso, nós não estamos criticando a atitude dos judeus em não querer se dobrar, mas nós estamos aqui constatando que de fato havia algum nível de tolerância dentro do Império Romano, tá ok? E claro, certamente a mão poderosa de Deus conduzindo essa situação. Como as autoridades romanas consideravam os cristãos mais uma seita dos judeus, os seguidores de Jesus apreciaram essa imunidade em relação à pressão das autoridades romanas. Mas quando os judeus deixaram claro que nada tinham a ver com o novo movimento, a situação se modificou completamente. Quando os romanos descobriram do que os cristãos eram capazes, estes se viram confrontados com o problema da intolerância de maneira muito mais exasperada do que com os próprios judeus.
Os judeus, afinal de contas, formavam um tipo de corporação fechada, pessoas separadas das outras pela marca da circuncisão, que viviam e realizavam seu culto separadamente, e não se importavam em fazer novos adeptos. Os cristãos, por sua vez, estavam sempre falando sobre seu Jesus, foram a toda parte para atrair cristãos de toda a população do império, e a rapidez com que conseguiram seu intento mostrou que não se tratava de um sonho de ociosos. Não apenas recusavam-se a adorar o imperador como um Deus vivo, como os judeus, mas também se esforçavam o máximo para convencer os homens do imperador a se juntar a eles. De tempos em tempos, portanto, os cristãos sentiam a ira do império e do seu povo. Tá, okay? Então temos aí a questão do levante de Roma como instituição, tá certo? Do Império Romano como instituição que não tolerava a atitude dos cristãos, tá certo? Desse proselitismo, vamos colocar assim, né? Dessa conversão de toda a humanidade dos falsos deuses para o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando os cristãos avançando nas suas missões, aí nós temos as narrativas, né? Por exemplo, Paulo prega a guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador, ok? Então, pessoas da mais alta estima para o imperador, pessoas a quem o imperador confiava sua vida, e agora estavam tornando-se cristãos. Então, certamente, isso acendeu a luz vermelha àqueles imperadores que tinham como um ideal de vida as tradições romanas, de fato, o culto romano aos antepassados, aos deuses, tá certo? A mitologia romana. Então, alguns imperadores eram tanto mais tolerantes, não se importando tanto com isso, mas outros, de fato, se sentiam extremamente ultrajados, tá certo? Diante dessa situação, e com o agravante de que os cristãos eles interagiam de forma muito intensa com as classes mais baixas da sociedade, que eram os escravos, que na legislação romana eram tidos sim como objetos, tá certo? Então, a lei romana tinha os escravos como meros objetos, aos quais poderiam destinar qualquer tipo de uso, e poderiam descartar sem quaisquer explicações. Então, você tem essa situação na qual os cristãos interagem com este grupo, de fato trazem uma organização maior para a vida familiar desse grupo, uma estrutura familiar, uma estrutura social, ok? Um engrandecimento, uma valorização, um desejo agora por obter conhecimento, tá certo? Crescer, ter uma ascensão social, muitas das vezes até não podendo se livrar da situação de continuarem como escravos, mas não agora qualquer escravo que está sujeito a qualquer tipo de situação. Uma vez que agora ele quer constituir família, ele quer adquirir conhecimento, né? Ele quer interagir mais dentro da igreja. Então nós temos uma modificação nessa classe social que para eles não tinha qualquer valor e que era apenas objeto de seu deleite, né? Para satisfazer o seu desejo, sua vontade. Então os romanos se escandalizavam profundamente quando viam, por exemplo, soldados aderindo ao cristianismo, participando de suas reuniões, que ainda não eram em templos, uma vez que não havia a possibilidade no primeiro momento da construção de templos, e quando se agravou a perseguição, eles tiveram que se reunir, na verdade, nos lugares mais ermos, né, nos lugares mais escondidos, nas horas mais incomuns, como na madrugada, na noite, em catacumbas, né, como aconteceu em Roma, em lugares desertos, tá certo? Então, eles se escandalizavam ao ver que alguns soldados, tendo se convertido, se ajuntavam a esses cristãos, juntamente com escravos, e muitas das vezes até sentavam-se para ouvir a pregação dirigida por um escravo, né? O ensino bíblico dirigido por um escravo. Então nós tínhamos essa situação em que os cristãos eles nivelavam, eles eram tidos como niveladores da sociedade. Uma das acusações, eles eram ateus, chamavam os cristãos de ateus, porque o Deus dos cristãos não tem imagem de escultura, não pode ser visto, não está junto com os outros deuses, no panteão de deuses, e principalmente por rejeitar o culto ao imperador, tá certo? Rejeitar a deificação do imperador. Então eles eram chamados ateus. Eles eram chamados antropófagos, porque distorceram
o entendimento sobre aquele texto que diz, né, comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando Cristo diz na ceia, aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, fizeram um uso totalmente distorcido desse texto, tá certo? Então, não era para se esperar que fizessem outra coisa, né? Uma vez que tinham toda uma má intenção em relação aos cristãos. Então, interpretaram isso como eles sendo, na verdade, antropófagos, né? Que eles se reuniam às escondidas porque iriam matar crianças e devorá-las, comer sua carne e beber seu sangue. Então eles levantavam esses diversos tipos de calúnias contra os cristãos para incendiar, né, o ódio entre os comuns, entre a população em geral, e o governo institucionalmente os perseguia por motivos políticos, para que eles não se fortalecessem, principalmente não enfraquecessem, né, a estrutura do Estado, tá ok? E aí entendia-se também como enfraquecimento da estrutura do Estado a perda da religiosidade tipicamente romana, né, certo? O esvaziamento dos templos pagãos, o esvaziamento dos cerimoniais pagãos, dos cultos, então essa destruição, tá certo? Esse sistema de culto, né, de religião romana. Então eles combateram veementemente, também motivados por essas razões. O cristianismo crescia, se expandia, pregava o evangelho a toda criatura, ok? E isso os diferenciou de forma muito clara da atitude dos judeus. Então chegou um momento em que, distintamente dos judeus, os cristãos eram rejeitados e perseguidos. E chegou outro momento em que, na verdade, judeus e cristãos foram ambos perseguidos e rejeitados. E os cristãos, com o agravante de que eram perseguidos pelos judeus e depois também pelos romanos. Agora vamos começar a tratar acerca de alguns imperadores. Então, como está aí em tela para você, você tem a República Romana, né, como estamos abordando aqui. Então, num primeiro momento, antes da situação que vamos passar a descrever, na época de Nero, nós temos a ascensão de Júlio César, tá certo? Como está aí nesse slide aí que eu pesquisei, tá ok? Está aí o endereço de onde eu fiz a pesquisa, na plataforma SlideShare, né? E está aí o título, né? O texto aí, a autoria, tá certo? Desse trabalho. Então, estamos utilizando-se desse trabalho para ilustrar melhor aqui nossas informações. Veja só. Ascensão de Júlio César, general de prestígio e herdeiro de tradicional família romana. Formação do primeiro triunvirato. Então você vai ter esses três líderes atuando conjuntamente aí no governo, tá ok? Então você tem aí a atuação deles, de fato o engrandecimento, fortalecimento do império a partir desse tipo de coligação. Juntamente com Crasso e Pompeu. Então você tem Júlio César, Crasso e Pompeu atuando nesse triunvirato. César, ampliação territorial no oeste, tomada da Gália. Então eles estão partindo aí em conquista ao oeste, a Gália que vai ser a atual França, tá ok? Os gauleses e os francos constituem aí a grande nação francesa. A Gália e parte da Bretanha, maior prestígio entre a população. Então você tem, a partir dessas conquistas militares, o engrandecimento do nome de Júlio César, tá ok? Então ele começa a ter vantagem, né, sobre seus outros cooperadores aí no governo. 53 a.C., morte de Crasso, após a derrota na Pártia. E aí, inclusive, já tinha até citado, né, que Roma teve muitos problemas em relação a esta parte do mundo. Partas, medas e persas, tá? Então os persas caíram para o Império Macedônico, mas com a queda do Império Macedônico eles se reorganizam, tá ok? Então Roma tem muitas dificuldades em relação a essa parte do mundo, o que na atualidade é o Irã e a parte norte ali do território iraniano, onde tem Afeganistão, Paquistão, aquela região, tá? Pompeu e Senado tentaram isolar César, então você tem as brigas políticas internas, né? César cresce em prestígio, né, com as grandes conquistas do oeste, mas uma movimentação política tentando isolar, estratégia populista no exílio e invasão a Roma, tornando-se ditador vitalício em 46 a.C. Aí Júlio César se firma no poder. Júlio César então se firma no poder em 46 a.C. Reformas do Estado, ampliou a cidadania para povos dominados, distribuiu terras, fez grandes obras públicas. Ó, a cidadania romana entrando em pauta aí, onde você vai ver Paulo
quando ele é preso, ele apresenta ali para os procuradores ali daquela região o fato de que ele foi preso, né, sofreu um flagelo, sem ter antes passado pelo devido processo legal, né, o julgamento, a averiguação e tal.